Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não te rendas, porque ele já perdeu. E agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus de Jequijó? Blasfemaria contra o teu Senhor. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas um homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar: no saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Aleluias, oh, aleluias, glória a Deus. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoes de Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Oh, do Senhor. Bendito é o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está neste lugar, amém? Aleluia. Eram 100 ovelhas juntas
mas no aprisco eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros o redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros ao redil voltou. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao redil voltou. Aleluia, Deus abençoe. Aleluia. Deus tem escrito o seu nome, amado meu, e dos seus problemas nunca se esqueceu. Já mandou um anjo pra colher as lágrimas que desmancham no teu rosto, te causando uma face infeliz. Talvez ninguém te entenda, mas Deus vê. Mesmo sussurrando, Ele sabe o que tu diz. Fala baixo pra que o mundo não conheça tua dor, tua tristeza, teus lamentos, tua solidão. Mas do trono vem caindo uma lágrima pra criar um terremoto, sufocando os inimigos teus. O mar vai se fechar e eles vão ser derrotados. Deus será glorificado, o inimigo já perdeu. Então não diga nada, espere um pouco, fique em paz, creia somente que Deus já entrou na guerra. Agora é só cantar e festejar e até dançar na presença do guerreiro. Irmão, valeu a pena fazer todo aquele esforço, esperar a vitória pelas mãos de Deus. Você agora é livre das algemas da escravidão, dos problemas
problemas e da solidão, você é filho de Deus. Talvez ninguém te entenda, mas Deus vê. Mesmo sussurrando, Ele sabe o que tu diz. Fala baixo pra que o mundo não conheça tua dor, tua tristeza, teus lamentos, tua solidão. Mas do trono vem caindo uma lágrima pra criar um terremoto, sufocando os inimigos seus. O mar vai se fechar e eles vão ser derrotados. Deus será glorificado, o inimigo já perdeu. Então não diga nada, espere um pouco, fique em paz, creia somente que Deus já entrou na guerra. Agora é só cantar e festejar e até dançar na presença do guerreiro. Irmão, valeu a pena fazer todo aquele esforço, esperar a vitória pelas mãos de Deus. Você agora é livre das algemas da escravidão, dos problemas e da solidão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E Deus cuida dos seus. Meu servo, não temas, estarei contigo, seja onde for. Ao longo da estrada, na dura jornada, serás vencedor. Por onde passarem, onde seus pés pisarem, meus olhos vão estar. Mas sou Deus forte, te livro da morte, te ajudo a caminhar. Eu te escolhi, mesmo antes que nasceste, antes que me conheceste. Oh, não temas, te escolhi. És meu, somente meu. Alto preço por ti eu paguei, com meu sangue na cruz te comprei. E pra te amparar eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Sinta a presença dEle. Aleluia. Ainda que o mundo não te der ouvidos, sempre te ouvirei. E quando chorares as lágrimas, filho, eu enxugarei. Nas horas sombrias, nas noites vazias, podes me chamar. Serei teu abrigo quando em meio ao perigo o meu nome clama. Eu te escolhi, mesmo antes que nasceste, antes que me conheceste. Oh, não temas, te escolhi. És meu, somente meu. Alto preço por ti eu paguei, com meu sangue na cruz te comprei. E pra te amparar eu estou aqui.
Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço por essa rica oportunidade. Amém. Aleluia, glória a Deus. Cadê os escolhidos de Deus? Aleluia. Então glorifique a Deus, irmão. Não perca o teu tempo. Adore o Senhor Jesus. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Meus amados, gostaria de dizer para os irmãos que é um motivo de alegria estar aqui, poder falar do Senhor, na presença dos vários irmãos e dos meus colegas que estão ali em lutas. E dizer para vocês, meus irmãos, que não é fácil chegar numa casa de recuperação, que seja pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez. Eu não sei se os irmãos lembram da história de Pedro, acho que a maioria aqui já conhece, e Pedro negou Jesus 3 vezes, mas a obra que Pedro fez depois dessa negação das 3 vezes, quando ele se converteu, Pedro fez muitos milagres. Muitas das vezes nós lembramos mais da negação que Pedro teve do que dos milagres que ele fez. Pedro foi um grande homem de Deus. E aqui, meus irmãos, há grandes homens de Deus, há grandes varões de Deus, e que ainda farão grandes obras para o Senhor. Não é verdade? Aproveitando a deixa do irmão Jeová, que cantou sobre as ovelhas, eu queria dizer que ali no Recanto de Paz não há uma ovelha, mas há as 99 que foram resgatadas pelos pastores que nos ajudam ali, nos convencem, nos pregam a palavra todo dia, né? É o pão nosso de cada dia, não só o alimento, mas também o pão espiritual que a gente recebe naquela casa é muito importante, porque quando a gente chega, meus irmãos, é preciso vocês entenderem uma coisa: quando a gente está no mundo aqui fora, nesse mundo das drogas, a gente desacredita da gente mesmo. Como a gente vai crer em Deus? A gente não crê nem na gente mesmo. Mas aos poucos você chega ali e vai sentindo a presença do Senhor, você começa a ver um dia diferente, você começa a ouvir os pássaros cantar, coisa que você não ouve aqui de fora, né? Você começa a acreditar que a sua vida pode mudar, né? Então, através da palavra que tem nos sido plantada ali, a semente em nossos corações, hoje você pode ver rostos alegres, rostos de pessoas que têm condições, meus irmãos, de fazer não só o que Pedro fez, mas muito mais, porque agindo Deus, quem impedirá? Não é verdade? Então essas ovelhas que outrora estavam na rua aí dando trabalho, como eu, minha mãe está ali, é testemunha do quanto eu dei trabalho, hoje eu posso estar aqui falando da graça de Deus, meus irmãos. E eu falo com propriedade, porque eu venho do deserto, aonde Jesus, aonde começou o seu ministério, ele não escolheu um ambiente para se preparar, uma sinagoga, ele não procurou um fariseu da época, ele procurou o deserto, e ali ele ficou 40 dias e 40 noites, sem se alimentar, se preparando para enfrentar, né? Talvez a mais linda história, com certeza a mais linda história que alguém pode contar, da vida pelas ovelhas, por nós, por cada um dos irmãos que estão aí. E todos sabem o resultado disso: é uma salvação, é uma vida eterna, é uma vida limpa, é um coração puro. E a gente só alcança, irmão, quando a gente entrega a nossa vida totalmente a Deus, né? E ali a gente tem feito isso todos os dias, a gente tem deixado pai, mãe, filho, a gente está passando por um deserto, não estamos ali, fazemos o nosso jejum também, né? E nos alimentamos também do pão da vida. É maravilhoso poder falar isso para os irmãos, porque às vezes a gente vê uma pessoa na rua aí jogada, você pensa que aquilo não é nada, mas lá eu aprendi uma coisa, que aquela alma não tem preço. Ali atrás de um delinquente, atrás de um usuário de droga, existe uma alma que o Senhor pagou o sangue dele todinho, derramou todo o sangue dele,
para poder resgatar aquela alma. Às vezes a gente olha e vê só a parte exterior, mas ali dentro uma vida com alma, e uma alma ferida, precisando de um apoio. E ali no Recanto a gente tem encontrado esse apoio. E com certeza, meus irmãos, ainda virão muitos frutos dali. Vocês vão ouvir muitas coisas boas do Recanto de Paz. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Aleluia. É que nem eu falei, irmãos, Recanto de Paz é lugar de milagre. Nós vivemos e vemos esse milagre todo dia. Nós vemos Deus fazer milagre ali naquele local. Quando a gente vê um jovem, muitas das vezes na rua, em alguns casos realmente comendo lixo, e hoje a gente vê esse povo bonito. Isso nos alegra. Eu quero também deixar uma rápida oportunidade para o Guilherme. Guilherme, vem até aqui. Ele vai dar uma rápida palavra, um testemunho, assim como o Senhor colocar no teu coração. Enquanto o Guilherme vai estar dando um testemunho, o conjunto se prepara para a gente estar louvando ao Senhor com 2 hinos. Amém? E nós, irmãos, vamos ficar na presença de Deus, adorando a Ele e crendo que o Senhor vai fazer milagre na tua vida. Hoje é o culto da bênção, irmão. Receba a tua bênção, adore ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria estar cultuando com os irmãos nesta noite. Bem que o pastor Adjair me pegou de surpresa, né? Aí a gente fica meio que tremendo, mas Deus vem nos dando graça e todos os dias vem nos mostrando o viver em Cristo. Para mim, falar um pouco sobre o testemunho, eu acredito que, antes de tudo, a gente tem que falar do nosso viver, porque o viver fala mais alto do que o testemunho. Eu ouvi isso uma vez, e eu guardo no meu coração, Colossenses capítulo 1, versículo de número 11, que diz que Deus nos tirou do mundo das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando Deus fez isso, não somente a mim, mas primeiramente a Paulo, que testificou este versículo, eu vejo que ele não fala somente da cruz, porque a cruz é apenas um meio que levou Jesus Cristo a ter um poder. Então Jesus Cristo é a fonte da vida, que me trouxe a vida, a fonte de várias outras coisas que vem nos trazendo a transformação. Alguns anos atrás, eu tive passando por uma dificuldade dentro da minha casa. O inimigo entrou dentro da minha casa, destruindo a minha família. Ali eu vi o meu pai sendo prejudicado com a minha mãe, e nisso, há poucos tempos depois, o meu pai veio a falecer, e nós éramos 5 irmãos. E para minha mãe sustentar 5 irmãos, como nós éramos de classe baixa, era muito difícil. E eu olhava para o vizinho do lado e via o vizinho com um tênis novo, com uma camisa nova, e chegando às vezes com uma bicicleta nova, com uma moto nova. Para mim isso era muito difícil. E acabou que eu entrando também no caminho errado, porque o bairro me trazia isso. Mas passado algum tempo depois, eu acabei me envolvendo com as drogas também. Mas um dia eu ouvi falar de Jesus Cristo, e isso guardou no meu coração, e Deus me deu uma oportunidade de eu passar pelo centro de recuperação e ali ser transformada a minha vida. Hoje, graças a Deus, eu faço parte de uma mocidade. Hoje, graças a Deus, eu tenho um viver em Cristo, que é andar e falar de Cristo aonde que eu posso andar, e eu tenho a liberdade por isso. E Deus cobra isso todos os dias de mim, porque o testemunho meu é o que eu passei no centro de recuperação no ano de 2012. Já passaram-se 3 anos. Como que está o meu viver hoje? Jovens, vocês que estão aí, eu falo com muito temor, porque não adianta a gente falar que Deus nos transformou há 10 anos atrás e se nosso viver ainda estiver o mesmo.
Mesmo assim, é você que nunca passou pelo mundo das drogas, porque esses dias para trás, eu ouvi falar ali perto do meu bairro, em um sinaleiro, que um jovem parou o seu carro, e outro estava na frente, e o sinal abriu, e o que estava atrás começou a buzinar, querendo passar, e o que estava na frente, agoniado, desceu do carro, arrancou um revólver e atirou no outro que estava atrás. Aí eu pergunto a você, será que algum dos dois usavam drogas? Será que algum dos dois bebiam? Não, era um horário comercial, às vezes estava vindo de um trabalho. Às vezes nem tanto nem as drogas que estão matando as pessoas, é a arrogância que está dentro do seu coração. O problema não é que a pessoa usou droga, é a pessoa que está sem Deus na sua vida. Hoje eu falo que em todas as suas maneiras de viver, independente do que você fez ou do que você faz, o importante é que você não pode viver sem Deus. O viver seu tem que falar mais do que seu testemunho. Glórias a Deus por isso. É isso que eu deixo à igreja e digo a cada um de vocês, jovens: fiquem firmes com Deus. Deus tem algo muito grande para a vida de vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e o Guilherme é pregador, viu? Na hora que vocês precisarem de um pregador, pode convidar ele, que ele é uma benção. Aleluia. O conjunto Nova Aliança cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Qual que é o primeiro? Aleluia. Família com amor, edifica
família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa. Você é muito importante para mim. Para o teu louvor, a minha família é o presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Glória a Deus. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, pra combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Na batalha eu ganhei proteção, correndo protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão.
Declaramos que não somos mais dependentes das drogas. Se Deus é por nós, agindo Deus, o sangue de Jesus, Jesus é bom, toda a vida, glória a Deus. Nome santo do Senhor. Aleluia. Porque para o Senhor Jesus não importa quem você é, não importa o que você tem ou o que você fez. Perante Deus somos todos iguais, temos todas as chances. E o Senhor, Ele está aqui conosco. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Sabe por quê? Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, Deus não desista de nós. Aleluia. Oh, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Jesus não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste.
desiste. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus não desiste de você, irmão. Glorifique a Deus. Vamos colocar todos sobre os pés. Vamos junto adorar ao Senhor Jesus, junto com a equipe de louvor. Faça uma adoração verdadeira. O Senhor Jesus está em busca de adoradores. Aleluia. Você que pode ficar sobre os pés, irmãos. Vamos adorar a Deus. Vamos buscar a bênção que nós estamos precisando. Porque hoje, irmão, é o dia que o Senhor vai te abençoar. Deus tem algo especial para vocês. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Pode mais uma vez aplaudir ao Rei dos Reis. Aleluia, Ele está entre nós essa noite. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que é bom e é suave que os irmãos estejam em... Eu não ouvi por causa da microfonia. Em... Servir a Jesus, igreja, implica muitas coisas. Uma delas é estar em união, congregar, comungar uns com os outros. Quando a gente vem até a casa do Senhor, na quinta-feira passada eu disse que aquela passagem que Jesus encontra com a samaritana e ela pergunta: Senhor, onde é que eu devo adorar? E ele fala: olha, a hora vem em que o Pai procura quem adora em espírito e em verdade. Jesus quis dizer ali que não precisava de um lugar específico. Mas um dos motivos que você vem até esse lugar, irmãos, é para que nós estejamos em comunhão uns com os outros. E muitas vezes a gente vem, chega, senta, ajoelha, ora, canta um pouquinho, vai embora, e nem a paz do Senhor a gente fala para quem está do nosso lado, não é verdade? Então, eu sei que Deus fez questão de aí do seu lado colocar um crente, uma crente, uma serva de Deus, ou alguém que está te visitando, nos visitando essa noite. Eu queria que você ficasse de frente para Ele, no nome do Senhor Jesus agora. Se possível, coloque-se de frente para Ele. Agora você olhando para Ele, você vai dizer assim: Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Nunca vi amor tão grande assim. Diga pra ele, diga: Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ok, você abençoou já esse irmão que está do seu lado. Agora você vai olhar para o irmão que está do outro lado e vai outra vez cantar para ele: Ele não desiste de você. Cante. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de... Diga isso, seja bênção para esse irmão. Porta com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Diga isso para ele, ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Diga para esse irmão: que bom é ter você do meu lado hoje. Pode dizer aí para ele: que bom ter você ao meu lado hoje, irmão. Foi Deus quem te colocou aqui ao meu lado. Aleluia. Bom é que o povo de Deus esteja em união. Aleluia. Te louvamos, Senhor, por essa noite que o Senhor nos reservou para adorarmos ao Teu nome. Tu és o único merecedor de toda adoração.
Seja conosco essa noite. Venha usar quem ainda vai falar, os que vão cantar. Que toda a glória, que toda a honra, que todo o louvor essa noite sejam dados a Ti, Senhor. Tu és o único merecedor. Quem crê, quem ora comigo diz amém. Cante assim. Ao único, cante, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Se você pode mais uma vez, levante suas mãos aos céus e diga ao Rei. Ministramos o louvor. Outra vez diga ao único que é digno de receber. Levantadas, declare ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o consagramos todo nosso ser a Ti. Da outra vez, levante suas mãos e diga: coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti. Adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga outra vez, ao único que é digno, ao único, louva a igreja que é digno. A honra e a glória só a Ti, Senhor. Cante forte ao Rei eterno e imortal, ao Rei. Solte tua voz e diga: coroamos a Ti, Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aplaude ao Rei Jesus. Nenhuma condenação há, vamos, para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Diga, e é certo que provas virão, é certo que provas virão, investidas do vil tentador. A certeza do crente, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Outra vez, cante: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Diga assim: de todas as provas que eu já passei, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, lembranças do passado vêm, que elas querem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Mas olha só o que acontece. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. O que a gente encontra lá? Encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver o quê? E ver que o passado ficou pra trás. Por quê? Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que nele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há pra quem? Para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Olha, a igreja, é certo. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Só o povo lavado e remido no sangue de Jesus. Cante: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há
Para quem? Pelo sangue. Diga isso com certeza, é certo que provas virão. Amém. Irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Os irmãos que estão de pé, já vamos aproveitar para nós fazermos a leitura da palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Louvo a Deus pela vida da igreja, da nossa liderança, do presbítero irmão Eliel, que hoje ele, como contador, e hoje é o último dia, né, para a entrega do imposto de renda, e está cheio de trabalho ali. Ele nos ligou e mandou assim justificar e dizer à igreja, por esta razão, que ele não está presente. Mas louvamos a Deus pela vida do hoje pastor Eliel, né, dirigindo a congregação, e agradeço a Deus pela vida do pastor Eliel. 1 Samuel capítulo 30 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com impento tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag, e tinham posto o fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grande, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se havia com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu a tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi, eles e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe de beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passa, e comeu, e voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão e nem bebido água. Até aqui, que Deus abençoe, pode se sentar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Recanto de Paz tem, né? Na última quinta-feira está aqui com os alunos, com as famílias. Quantos da família dos alunos do Recanto estão aqui? Fique de pé, por favor, para a igreja conhecer. A família dos alunos que estão, pais, irmãos, primos, todos os familiares estão aqui conosco. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, viu?
estão na casa de Deus, Deus abençoe, Deus tem uma bênção para vocês. E seus filhos estão ali sendo bem tratados, né? Comendo a palavra, alimentando, sendo edificados, sendo curado a alma, o espírito, né? E também o físico, né? Chega ali, muitos eu olhando aqui eles cantar aquele hino sobre a família, né? Que muitos aí perderam suas famílias, né? Mas estão aí cantando, e esse louvor Deus recebeu lá no céu, e Deus vai dar de volta a família de vocês, né? Um presente de Deus que vocês cantaram, né? Para Ele, vocês vão adquirir. Aqueles que não têm família, vai ter família, vai ser pai de família, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Michael, que estava aqui regendo, chegou ali com uma depressão muito grande, muito forte, mas hoje está aí fazendo a obra de Deus, cantando, louvando, né? Bendizendo, exaltando, glorificando ao nome do Senhor Jesus, liberto, né? Graças a Deus. Irmãos, nós vimos aqui a história de Davi, que até no capítulo 29, o título do capítulo 29 nos chama atenção, que Davi, ele marcha com Aques contra os israelitas, e Aques era rei dos filisteus, era inimigo número 1 dos israelitas, do povo de Deus, mas que porém, Aques viu em Davi a presença de Deus, e Davi, correndo de Saul, por respeito, que não tinha chegado ainda a hora dele assumir o trono, do futuro trono de Israel, ser o rei estabelecido pelo próprio coração de Deus, mas por respeito a ser ungido de Deus, Davi correu, e Saul, atentando pela vida de Davi, o rei, o que Deus fez? Fez com que o rei dos filisteus, o inimigo número 1 de Israel, desce a Ziglag, o quartel-general que Davi instituiu como o quartel-general de Davi. Deu de presente a ele: olha, ali é o seu refúgio, fique ali até chegar o seu tempo. E quando Davi foi com a conversa com o rei dos filisteus, chegando ali, Davi com intento no seu coração de não deixar os filisteus matarem os israelitas. E ele foi, de repente, estava ali Davi no meio dos filisteus, e os príncipes dos filisteus disseram assim: olha, o rei, não é esse que o povo de Israel cantava que Saul matou os seus milhares, mas porém eles também cantavam que Davi matou os seus 10 milhares. Nós não podemos ter esse homem conosco. E o rei Aques disse para Davi: volte à sua fortaleza, volte ao seu quartel-general, né? Fique lá. Os príncipes não querem que você luta aí, porque você vai se verter. É lógico que você vai lutar para a sua nação, para os israelitas. E assim Davi voltou a Ziglag. Foram de Ziglag, de onde ele estava, era uma cidade por nome de Jezreel, era em torno de 3 dias, a Bíblia fala aqui que foram 3 dias eles andando, era em torno de quase 200 quilômetros, atravessando o deserto, e a cavalo, às vezes a pé, com 600 homens. Quando ele 3 dias andando, quando chega na sua casa, de repente ali, vê uma cena que entristeceu a todos. Olhou a sua cidade toda queimada, o seu quartel-general todo derribado, as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens, tudo estava destruído. E aqueles homens, 600 soldados que Davi tinha, que são aqueles próprios homens que Davi tirou de dentro da caverna de Adulão, que Davi preparou eles, que eram homens condenados, fugidos da justiça, homens endividados, mas que Davi foi e pregou
preparou esses homens para ser os seus futuros soldados. E aqueles homens depararam com aquela cena e disse assim: não, foi culpa sua, Davi. A Bíblia fala que eles alçaram a sua voz, eles choraram tanto que não tinha mais como chorar. E se entristeceu muito. De repente eles olham em Davi: vamos apedrejar Davi, foi por causa dele. Por que que nós fomos sair daqui e fomos lá ajudar os nossos inimigos? Foi culpa de Davi. Irmãos, e Davi, quando olha aquela cena, eu me deparo com hoje, irmãos, que tem situações em nossas vidas que fogem do nosso controle, que tem situações em nossa vida que está fora do nosso alcance, que não tem como nós resolvermos. E Davi olha aqueles homens, 600 homens, brabos, preparados para a guerra, foram preparados para matar, e eles olham em Davi, querendo apedrejar Davi. E Davi, eu tirei aqui algumas qualidades que Davi teve naquele momento. Davi, ele olha aquela cena, aquela situação, e ele reanimou no Senhor. Nos diz aí o versículo, no versículo 6, ele diz que reanimou no Senhor. Ele entrou em ação com Deus, ele reanimou naquela situação que ele estava, querendo, o povo querendo apedrejar Davi, e ele não sabia onde estava a mulher, os filhos deles, não sabia que direção que foi, se estava morto, se estava vivo, para que direção eu vou, o que eu vou fazer, Deus, e agora? E tem momentos na nossa vida que é assim, irmãos. Aonde eu vou, para onde, como, aonde, eu vou recorrer a quem? Mas Davi, sendo um homem que conhecia Deus, aquele Deus que foi lá no curral das ovelhas visitar ele, que o Espírito de Deus pairou sobre Israel, andou sobre Israel, mas os olhos de Deus foram fixos em Davi, e Davi tinha uma intimidade com Deus. E Davi reanimou no Senhor. Ele entrou em ação. E todos os homens, irmãos, espirituais, eles socorrem-se em Deus em tempo de crise. Ele sabe o momento. Que quando ele vê assim, não, essa situação não é para mim. Eu não dou conta. Não tem advogado, não tem pai, não tem mãe, não tem recurso humano. Aonde nós socorremos? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E o seu socorro que você chegou aqui nessa noite, o seu socorro está aqui nessa noite. Às vezes a situação da sua vida está fora do seu controle, mas o Senhor nos diz aqui nessa noite: eu tenho a situação, eu tenho o controle da sua vida. Se reanima no Senhor nessa noite, põe em ação, levante. O Senhor quer que você se levante e reanima nessa situação, nessa luta que você se encontra. Glória a Deus, glória a Deus. E ele se animou no Senhor. De repente, outro ponto, outra qualidade que Davi faz, ele consultou ao Senhor. Ele chamou o sacerdote, mesmo em terra estranha, mas ele quebrou aí a formalidade, a religiosidade, porque não poderia um sacerdote em terra estranha consultar a Deus. Mas Davi chega ali diante daquela situação e vê, fala: não, Deus, eu estou fora de formalidade, de religiosidade, olha o meu problema, olha a minha situação. E quem sabe esse seu problema tem religiosidade no meio, formalidade, acaba com isso. Deus não quer saber de religiosidade, de formalidade, de mecanismo, não. Ele quer que você consulte a Ele, que você procure a Ele, conte para Ele. Por isso que o Wellington aqui falou sobre a respeito de Pedro. Pedro, ele era ansioso.
mas ele aprendeu a controlar a ansiosidade. Lá na sua carta de 1 Pedro 5 e 7, ou 17, ele fala assim: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Esse lançar no original, no grego, é arremessar com toda a sua força, é você jogar a ele com todas as suas forças. Jogue-se a ele com toda a sua força, nessa noite, na própria situação que você se encontra, mas você é forte, reanima o Senhor, põe-se de pé, Ele está pronto para te ouvir, está pronto para te abençoar. Reanima-te, pois, do Senhor, e Ele concederá o desejo do vosso coração. Glória a Deus. E Davi foi consultor, chamou Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque. Vem aqui, Abiatar. Tem momentos, irmãos, em nossa vida que nós temos que ter um sacerdote ao nosso lado. Tem momentos na nossa vida que nós temos que ter um companheiro ao nosso lado. E assim Davi tinha Abiatar. No meio daqueles 600 homens, Davi encontrou um amigo, um ombro, um conselheiro, consultor. Vem aqui, Abiatar. Consultou o Senhor. Interessante que Davi, ele fez duas perguntas para Deus. Davi pergunta assim a Deus: eu posso seguir e eu encontrarei eles? Deus dá 3 respostas para Davi. Às vezes você pede uma resposta para Deus, Deus tem 2, 3, 4 para você. Às vezes você está indagando com Deus e perguntando assim: eu quero essa resposta. Deus tem mais resposta para você. Tem mais. Oh, glória a Deus. Deus, irmãos, é o Deus de respostas. Deus é o Deus que responde às nossas dúvidas. Deus é o Deus que nos ouve. Hoje eu ensinando os meninos lá, falando da grandiosidade de Deus, e disse para ele: olha, Deus, Ele tem os nossos nomes escritos na palma da sua mão, e quando Ele quer lembrar de nós, Ele olha lá, está escrito Rogério, José, João, Maria, Ele lembra de nós. Deus não esqueceu de você nessa sua diversidade, nessa luta que você se encontra, não. Ele está ciente de tudo que está acontecendo, sabe de tudo, muito mais ainda do que você. Ele não esqueceu. E Deus dá 3 respostas. Pode ir, Davi, você vai alcançar. E tem mais, você vai restituir tudo de volta que você perdeu. Glória a Deus. É esse Deus que nós servimos, igreja. É esse Deus, Recanto de Paz, que nós servimos. Um Deus que restitui tudo de volta para nós. Muito mais daquilo que nós pensamos e queremos almejar. Ele tem muito mais, porque Ele é grande. Nos diz o Isaías no capítulo 40, ele diz assim: Deus, até se torna um paradoxo. Ele diz assim: quando Deus, Ele quer descansar, lá dos altos céus, Ele assenta e põe os seus pés sobre a terra. Eu não sei a medida daqui, desse piso que eu estou pisando aqui, e esse piso que você está pisando aí, até lá onde é o trono do Senhor, que Ele está lá agora olhando por nós, mas Ele está com o pé dele aqui na terra, sobre a terra. Quando Ele quer medir a circunferência da terra, com a palma de sua mão, Ele mede a circunferência da terra, o tamanho que é a terra, e Ele mede. Quando Ele quer pegar as águas do mar, do oceano, do rio, dos córregos, das bicas d'água, Ele põe, sabe na onde? Na palma da sua mão. Está vendo o tamanho que é o seu Deus? Ô Anderson, está vendo o tamanho que é o nosso Deus? Shakespeare, uma vez ele escreveu: não fala para o seu Deus o tamanho que é o seu problema, não. Fala para o seu problema o tamanho que é o seu Deus. Conte para Ele o tamanho. Conte para o seu problema: agora o meu Deus é maior. Agora eu descobri.
Eu não sabia, eu não tinha pensado ainda um pouquinho, mas Deus é maior do que você, ô luta, do que você, problema. Oh, glória a Deus. Aleluia. Outra coisa, irmãos, temos que andar. Outra coisa que Davi fez, ele não desistiu do seu projeto. Não. Que projeto que era esse que Davi tinha? Davi tinha um trono esperando ele. Davi já sabia. Samuel foi lá e ungiu Davi quando ele era ainda jovenzinho, um adolescente. Mas ele tinha um projeto de vida. Ele tinha um sonho. Ele tinha uma promessa de Deus para cumprir na vida dele. Está vendo que veio as adversidades, as lutas, que querem impedir, que querem cortar, que querem derrubar os nossos sonhos, derrubar os nossos projetos. Mas Davi não olhou para essa situação. Ele tinha um projeto de vida. Eu indago você nesta hora. Qual é o projeto de vida? Qual é o seu projeto? Qual é o seu sonho? Qual é a bênção que Deus prometeu para você? Você quer parar? Você quer desistir? Não! Põe-se de pé, se anima o Senhor. Não desista do seu projeto de vida, não! Não desista. Davi, ele teve que passar, irmãos, pelo deserto. Eu acho bonito que eu li sobre o deserto de Bezor. O deserto de Bezor Davi conhecia aquela região. O deserto de Bezor, ele vinha, de repente ele afundava, passava por dentro da areia, da terra, ele sumia, um túnel grande. Mas Davi disse assim, aqueles homens cansados, 600 homens, irmãos, 3 dias de viagem no deserto, sem dormir, chega lá, vê aquela situação, e cansado, e Davi diz assim, não, vamos até o ribeiro de Bezor, vamos passar o deserto. Ele diz, vamos, e os 600 homens foram com ele. Eu acho bonito, irmãos, que quando chega no deserto de Bezor, 200 homens ficam ali, de cansados. Está vendo? Que às vezes nós vamos confiando em números, de repente o número se reduz, porque mesmo assim Davi não olha pelo número, não, porque ele já tinha consultado ao Senhor, Deus já tinha falado com ele. Fica aqui então no ribeiro de Bezor, fica aqui que eu vou lá e vou voltar, eu vou retornar, fica aqui descansando, mas eu e os 400, nós iremos, porque Deus falou comigo. E assim, irmãos, às vezes você está ainda chegando no ribeiro de Bezor, e Deus vai fazer com que você chegue ao ribeiro de Bezor, e lá você vai descansar, lá você vai confiar mais no Senhor, lá você vai fortalecer mais a sua fé. Deserto não mata crente, não. Deserto, ele prepara crente para as futuras bênçãos que Deus tem reservada para nós. Às vezes você está em pleno deserto, mas o ribeiro de Bezor está chegando na sua frente, e ele é real. Às vezes ele some, mas lá na frente ele aparece. Às vezes tem sumido os seus sonhos, os seus projetos. Oh, glória a Deus. Mas o Senhor, pela fé, irmãos, confia. Confia. É real o seu sonho, os seus projetos. Davi sabia que era real. Ele sabia que existia o ribeiro de Bezor. Fique aqui, descanse aqui, mas eu vou. Davi é uma tipologia de Cristo, apontando para Cristo. Até o reinado dele aponta para Cristo. Quando Deus chamou Davi, disse assim, olha, o seu reinado, Davi, é eterno, porque Jesus era descendente de Davi. Rei eterno. E Davi sabia disso, não, fica aqui e aponta para Cristo. Davi
uma tipologia de Cristo. Fica aqui no Ribeiro de Bezó, eu vou lutar para ti. Fique que nós iremos. De repente, irmãos, outra qualidade de Davi para nós encerrarmos: ter compaixão pelo teu próximo. Davi, para ter a vitória, ele teve que demonstrar compaixão. Ele teve que mostrar generosidade. Ele teve que mostrar amor. Viu que ele não sabia a direção, Deus só falou para ele: vai, pode perseguir e você vai alcançar. Mas não falou a direção. Por quê? Deus ia preparar algo para ele ali. De repente, está lá um inimigo egípcio, que servia aos amalequitas, está ali 3 dias e 3 noites também, sem comer, sem alimentar, doente. De repente, um daqueles homens acha aquele inimigo ali quase morrendo. Davi: não, espera aí, vamos cuidar dele. Ele não fez igual a passagem da parábola do bom samaritano, que o levita, que o sacerdote passou de largo a lei da ocasião, da ocasionalidade, que ele olhou, mas não fez caso nenhum. Ele tinha descido de Jerusalém para Jericó, ele veio da adoração, mas quando viu lá alguém caído e doente, enfermo, passou de largo. Mas Davi foi diferente. Davi pegou aquele homem, cuidou, deu de comida, fortaleceu ele. Ele era estrategista. E assim, quem sabe que está faltando você receber as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, porque falta compaixão na sua vida, falta amor no seu coração, falta você olhar para o seu próximo que está ao teu lado, precisando de uma ajuda, de um amparo, está morrendo, batendo às nossas portas, e nós estamos fazendo igual o levita e o sacerdote, que era o exemplo do amor, que era o exemplo da religião, e não fez caso algum. Mas Davi foi diferente, cuidou. Cuida do seu próximo, cuida deles, cuida. Olha aqui, quantos que precisam de ser cuidados estão ali sendo cuidados. Um certo dia, irmãos, eu li o Salmo 116, me parece que o versículo 12, mudou minha vida. Mudou minha vida. O que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me feito? Sabe o que eu fiz? Senhor, eu não tenho bens. Tinha acabado tudo. Perdi, entre aspas, chácara, pesqueiro, empresa, carro, dinheiro, até posição. Falei: Senhor, eu não tenho nada. Mas o que eu darei ao Senhor? Eu vou dizimar uma coisa, Senhor, para Ti. Sabe o que eu dizimei? A minha vida. Aqui é minha vida, aqui. O meu próximo. O que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O verdadeiro exemplo é Paulo, lá no capítulo 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala lá num dos versículos, permanece agora a fé, a esperança e o amor. Mas a maior dessas 3 é o amor. No capítulo 13, ele diz assim, que poderia dar tudo, até pôr o seu corpo a ser cremado, falar a língua dos anjos, profetizar, fazer o reteté, mas se não tiver o amor, nada disso adianta. Nada disso adianta. Não adianta nós sermos membros de uma tal igreja, se nós não tivermos o amor. Oh, glória a Deus. Davi era um homem que amava, às vezes nas suas falhas, nos seus defeitos, mas era um homem que tinha amor, era um homem justo. Ele olhou e disse: não, vamos cuidar dele, e cuidou, preparou ele,
fica de pé. Você sabe para onde que eles foi? Ele deu a direção. Não, mas vamos aqui, Davi, peraí. Você não vai me matar, não? Você não vai me entregar para o meu senhor? Não, não. Nós vamos fazer um trato aqui. Você pode fazer tudinho. Ninguém é para triscar a mão nesse camarada aqui. E ele deu a direção. Quem sabe, o seu próprio inimigo, Deus vai usar para tirar você dessa situação. Quem sabe alguém que estava morto, quem sabe era alguém que estava caído, e você pensa que é alguém, um deputado, ou alguém de posição que vai te ajudar. Não, Deus pega as coisas loucas, simples desse mundo para confundir as sábias que não são, para confundir as que são. A propositura do evangelho é essa. É isso aqui, ó. É isso aqui. E Davi foi lá, trouxe de volta todas as mulheres, todos os filhos. Não morreu ninguém, nem um riscadinho teve. E pegou todos os despojos, pegou todos os seus bens, e muito mais ainda. Foi de volta cantando. Chegou lá ainda, os 200 estavam lá esperando Davi. E Davi disse assim: olha, aqui estão os despojos para você, para você, para você, para você, para você, para você. Os 200 ganharam. Homem justo, seja justo. Pratica a justiça de Deus na sua vida. Seja justo. Tem alguém esperando a sua justiça? Tem. E assim Davi, irmãos, assumiu, foi o maior rei de Israel. O maior. Não houve ninguém. O maior rei foi Davi. Foi Davi. Assumiu. E assim, você vai assumir algo que Deus prometeu para a sua vida. Colocamos-nos de pé. Vamos estar orando. Você que está fazendo a campanha, se você quiser vir aqui na frente para nós orarmos para você. Está fazendo a campanha, precisa de algo. Às vezes aqui, essa situação sua, eu sei que não está pior do que a de Davi, não. Não está não. Não está pior do que a de Davi. 600 homens querendo matar. Não sabia onde estava a família. Todos os seus bens, perdeu tudo. Eu acho que pior não está não. Se você crê no milagre, se você crê que Deus vai restituir de volta aquilo que você perdeu. Veio você pensou assim, morreu, não sei que direção está, não sei o que está acontecendo. Deus, por quê, para quê, onde, como? Entrega as suas indagações para Deus, as suas interrogações, entrega. Você que quer vir aqui no altar, nós vamos orar por você. E vamos orar e profetizar a bênção de Deus para a sua vida. Às vezes o seu zigrag, é um nome até diferente, está toda queimada, está destruída. Mas o Senhor vai restituir a sua vida. Vai restituir a sua vitória, vai restituir a sua família, vai te dar vitória. Vai restituir os seus bens materiais. Vai restituir. Deus te abençoe. Vai restituir ministérios aqui nessa noite. Vai. Você que está fazendo a campanha, chegue aqui, nós iremos orar por você. Deus tem bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Tem. Ele está aqui. É o mesmo Senhor que abençoou Davi, né? E Ele está aqui. Eu creio em milagre, irmãos. Eu vivo um milagre todos os dias, porque eu dei a minha vida para o Senhor, eu e minha família. Eu vejo um milagre todos os dias lá no Recanto de Paz. Eu vejo situações assim que até as mães, os pais, a família chega lá e joga lá. Vai ver o que vira, deprimido. Até precisa de tratamento psiquiátrico. Mas chega ali, solta ali. Mas nós servimos o maior psiquiátrico que tem. O maior psicólogo, que é Jesus. E nós pomos a mão, nós ministramos, nós oramos. Eles estão aqui, são sabedores. Fica
muito tempo sem dormir lá, vendo vultos, sendo atormentados. Mas quando Jesus chega, irmãos, Ele dá a paz interior, Ele dá o sono, Ele dá alegria interior, Ele dá a alegria da salvação, Ele dá paz. Jesus disse assim: eu deixo a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo vos dá, mas a paz que eu vos dou, ela não é passageira, mas ela é eterna. O Senhor tem paz para nos dar aqui nessa noite. Receba a paz de Cristo na sua vida, receba a paz de Cristo na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Receba. Nós iremos orar. Senhor meu Deus, aqui está, ó Deus, os teus filhos, Senhor, crendo no milagre, chegou aqui no altar, ó Deus, confiado em Ti, esperançosos em Ti, confiantes em Ti, ó Pai. Nós pregamos a Tua palavra, Senhor, como o Senhor fez com Davi ali em Ziglag, Senhor, como o Senhor fez com Davi, restituiu tudo de volta, Senhor. E nós ministramos a Tua bênção, Senhor, a restituição de volta, o amor, a família de volta, como o Senhor devolveu a família de Davi para aqueles 600 homens. Nós ministramos, Senhor, de volta, Senhor, os filhos, a família, os bens materiais, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito sobre a vida, ó Pai, da Tua igreja. Senhor, prospera os Teus filhos em todos os sentidos, físicos e espirituais, ó Deus. Devolve o Senhor de volta, Senhor, ministérios, cura, libertação, ó Deus, aqueles que estão fazendo, Senhor, a campanha. Nós ministramos, ó Pai, toda sorte de bênção, recebendo, Senhor, meu Deus, um milagre, ó Deus, aqueles pedidos que eles estão fazendo humanamente, ó Deus, falando para nós, é impossível como foi ali, Senhor, para Davi, mas o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que faz, ó Deus, muito mais do que aquilo que nós pensamos, ó Deus. Ó Deus, traga de volta a paz, ó Deus, traga de volta o ministério, Senhor. Abençoa o Teu povo que aqui estão, ó Deus. Ajude, ó Deus, traga de volta, Senhor, a esperança de viver, de lutar, ó Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, que toda sorte de bênção seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Pedido. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, irmão, nós já estamos encerrando. Sou grato a Deus, porque o Senhor Jesus falou conosco, e grandes coisas o Senhor Jesus ainda vai fazer em nosso meio. Eu quero deixar aqui os avisos. Irmão, toda sexta-feira, às 19h30, ensaio da banda de música Harmonia Celeste e da orquestra Shekinah. De segunda a sexta-feira, matinal, das 5 às 8 horas da manhã, aqui no Templo Sede. Todos são convidados. Domingo próximo, visita no Recanto de Paz. Você que tem desejo de conhecer o Recanto de Paz, pode ir lá nos fazer uma visita. Nós temos um culto às 11 horas e nós estaremos lá adorando ao Senhor Jesus, juntamente com esse conjunto. Você é nosso convidado, amém? Irmão, vem aí o 3º Congresso da UDICAD, que é esse que está sendo divulgado dia 22, 23 e 24. Os preletores, pastor Alexandre Santos, presbítero Diogo Pires, pastor Eliel, pastor Eduardo Reis, pastor Ocival Xavier, cantores Ebert e Magdiel, Lara Castro e Mateus, Marquinho Gomes e pastor André Valadão. Dia 10, Dia das Mães,
nós vamos estar fazendo um dos últimos, dia 10, irmãos, domingo, a Usader convida toda a igreja para participar do grande culto em comemoração o Dia das Mães. E domingo próximo, às 14 horas, ensaio de todo o conjunto da UDCAD. E convida também todos os homens que queira participar deste grande ensaio. Vocês podem vir, será às 2 horas. E também está ali, irmão, na mesa de apoio, tem alguns cartazes da divulgação da festa da UDCAD. Você que pode, que tem um comércio ou conhece alguém, leva um cartaz, nos ajude a divulgar essa grande festa, que será no dia 22, 23 e 24. Irmãos, e nós estamos felizes por mais esse culto, mais essa vitória. Eu quero estar convidando o presbítero Samir. Nós vamos estar orando, encerrando assim o nosso culto. O Samir vai estar orando e dança a bênção apostólica. E o conjunto vai cantar. Logo depois o conjunto se prepara bem rapidinho para a gente cantar um hino, viu, irmãos? Já estamos encerrando, mas o conjunto ainda vai cantar mais um hino. Amém? Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos então estar de pé para orarmos. Glórias a Deus. Estamos felizes e alimentados pela palavra do Senhor nessa noite. Glórias a Deus, ela é luz para o nosso caminho, e é ela que nos conduz e não nos faz tropeçar. Glórias a Deus. Quem precisa de oração aí? Eu e a minha família. Quem precisa de oração aí? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, pela Tua palavra ter entrado no nosso coração, pela bênção do céu, pelo maná que nos mantém vivos, Senhor, nessa terra. Obrigado, meu Deus, pelo Espírito que ainda está falando conosco. Obrigado, meu Deus, por ter levantado homens, meu Deus, que traz a Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, eu rogo por nós, por nossas famílias, ó Pai, para que nos livre do mal e nos conduza, Senhor, nessa terra, até a chegada do Filho do Senhor, até a vinda, ó Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Estenda a tua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e nós dizemos amém, Jesus, glórias a Deus.